Enfrentar esses países em uma guerra? Melhor pensar duas vezes. Quando o assunto é poder militar, muitos fatores entram na conta: tecnologia, orçamento, armamento. Mas tem um que nunca pode faltar: gente. Porque, no fim das contas, todo exército precisa de soldados. Segundo o Global Firepower, esses são os países com os maiores efetivos militares do mundo em 2025. 20º. Arábia Saudita. Com 257 mil soldados ativos. A Arábia Saudita é um dos maiores compradores a nível mundial de armas de guerra. Seu orçamento militar também é um dos maiores do mundo. Isso, junto com as reservas de petróleo do país, torna a Arábia Saudita em uma das forças mais poderosas do Oriente Médio, com poder até para influenciar superpoderes como os Estados Unidos. 19º. Colômbia. 293.200 soldados ativos. O trabalho principal do exército na Colômbia é lutar contra grupos rebeldes que querem conquistar o país. Nos últimos anos a violência tem diminuído, mas muitos recursos ainda são gastos no reforço do exército contra conflitos internos. 18º. Argélia. Com 325 mil soldados ativos, a Argélia possui a 10ª maior população de todo o continente africano e, nos últimos anos, tem expandido seu exército especialmente em número de soldados ativos. O resultado foi entrar para a lista dos maiores exércitos do mundo este ano. O seu orçamento militar anual também é alto se comparado com alguns de seus vizinhos em fronteiras. 17º. Sri Lanka. Com 346 mil soldados ativos, a República Democrática Socialista do Sri Lanka fica localizado no extremo sul da Índia. Apesar deste pequeno país asiático configurar na posição 69 entre os 145 exércitos mais fortes do mundo, a quantidade de soldados ativos impressiona. 16º. Turquia. Com 355.200 soldados ativos, o exército turco é bem robusto, mas tem sofrido problemas internos recentemente. Além de lidar com guerra nas suas fronteiras e uma crise de refugiados, o exército tem divisões internas. Em 2016, algumas partes do exército tentaram fazer um golpe de Estado contra o presidente Erdogan, mas falharam, levando a muitas prisões, perseguições e mudanças na liderança. 15º. Brasil. Com 360 mil soldados ativos, o Brasil pode não estar entre as superpotências globais, mas vem se posicionando como uma potência militar em ascensão. Com mais de 360 mil militares ativos e uma reserva imensa, o país investe em defesa de fronteiras, segurança interna e operações de paz pelo mundo. Um dos projetos mais ambiciosos é o ProSub, o programa que pretende entregar ao Brasil seu primeiro submarino de propulsão nuclear. Isso colocaria o país em um grupo muito seleto, ao lado de potências como Estados Unidos, Rússia e China. Outro destaque é o setor aéreo. O avião de transporte militar KC-390, desenvolvido pela Embraer, já está em operação e sendo exportado para países da OTAN. E tudo isso com uma doutrina de defesa baseada na dissuasão, mostrar força para evitar o conflito. 14º. Tailândia. Com 360.850 soldados ativos, além de ter muitos soldados, nos últimos anos o exército tailandês tem investido muito dinheiro na modernização. Seu orçamento militar é um dos maiores do Sudeste Asiático. O país vive em paz, mas, com vizinhos tão poderosos como a China e o Vietnã, é preciso estar sempre preparado. 13º. Indonésia. Com 400 mil soldados ativos, a Indonésia é uma das grandes potências militares do Sudeste Asiático. Para manter suas muitas ilhas seguras, o governo indonésio promove as boas relações entre o exército e a população civil, composta principalmente por aldeões. O conflito com Timor-Leste reduziu seu acesso a armas de outros países, mas sua força militar continua a crescer. 12º. México. Com 412 mil soldados ativos, o exército mexicano é bem grande, mas também apresenta problemas sérios. A guerra interna com os barões das drogas é muito violenta e usa a maioria dos recursos do exército. Além disso, as forças militares têm muito crime e corrupção interna, piorando a situação do país. 11º. Egito. 440 mil soldados ativos. Com muita violência interna e externa para enfrentar, o governo egípcio aposta muito no seu exército. O Egito é a força militar mais poderosa da África, mesmo enfrentando muitas divisões no país. O exército egípcio já confrontou várias vezes seu maior rival na região, Israel. 10º. Vietnã. Com 600 mil soldados ativos, poucos países conseguem manter a China e os Estados Unidos à distância, mas o Vietnã consegue. A Guerra do Vietnã foi uma das maiores derrotas militares dos Estados Unidos, e desde então, o Vietnã tem reforçado seu exército, para garantir sua independência das grandes superpotências. Nesse país, o serviço militar é obrigatório para todos os homens, portanto suas tropas de reserva são grandes. 9º. Coreia do Sul. Com 600 mil soldados ativos, a Coreia do Sul possui um dos maiores e mais bem preparados exércitos do mundo, e isso não é por acaso.
Desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953, as duas Coreias vivem em um estado de cessar-fogo, já que nunca assinaram um tratado de paz oficial. Por isso, o país mantém o serviço militar obrigatório para todos os homens e investe pesado em defesa. A constante tensão com a Coreia do Norte exige prontidão total, tanto em tecnologia quanto em número de soldados. Oitavo. Irã, com 610 mil soldados ativos. Com o Irã não se brinca. Em junho de 2025, a tensão entre Irã, Israel e Estados Unidos chegou a um ponto crítico. Israel iniciou ataques aéreos contra instalações nucleares iranianas, enquanto os Estados Unidos deram suporte com bombardeios na operação chamada Midnight Hammer. Em resposta, o Irã lançou mísseis contra a base americana no Catar, embora a maioria tenha sido interceptada sem causar mortes. Além disso, o parlamento iraniano ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, uma rota vital para o comércio mundial de petróleo. No meio desse conflito, um míssil iraniano atingiu um hospital em Israel, ferindo dezenas de civis, o que gerou forte condenação. Sétimo. Paquistão, com 654 mil soldados ativos, este é o maior exército de um país islâmico no mundo. Aliado à China, o Paquistão tem desenvolvido sua capacidade militar, mantendo a Índia, seu rival, à distância. Mas o exército também tem o mau hábito de interferir na política, depondo líderes eleitos democraticamente. Sexto. Ucrânia, com 900 mil soldados ativos. Desde o ano de 2022, a Ucrânia iniciou ativamente a sua defesa contra a invasão da Rússia. Como resultado, diversos índices apresentados pelo Global Firepower relacionados ao país subiram, incluindo a quantidade de soldados ativos em seu exército. Quinto. Rússia, com 1.320.000 soldados ativos. A Rússia é uma potência militar de peso que ninguém pode subestimar. Seu arsenal nuclear é um dos maiores do mundo, e suas forças terrestres são reconhecidas pela grande capacidade e experiência, especialmente em operações em terrenos variados e difíceis. Essa combinação torna o exército russo uma presença sempre vigilante e uma preocupação constante para os países da Europa do Leste e para a comunidade internacional. A invasão da Ucrânia, iniciada em 2022, evidenciou essa força e a disposição da Rússia em usar seu poder militar para defender seus interesses estratégicos e geopolíticos. Além do conflito na Ucrânia, a Rússia mantém uma postura firme em regiões como a Síria e o Ártico, investindo em modernização das suas tropas, armas avançadas e defesa cibernética, reforçando sua posição como um dos maiores exércitos do mundo. Quarto. Coreia do Norte, com 1.320.000 soldados ativos. A Coreia do Norte é um país que enfrenta dificuldades, mas não poupa no investimento militar. Sua longa história de ressentimento contra os Estados Unidos e luta com a Coreia do Sul levou à criação de um exército bastante poderoso. Atualmente, sua maior carta na manga são suas bombas nucleares e seus mísseis de longa distância que utilizam como ameaça quando veem seus interesses políticos em risco. Terceiro. Estados Unidos da América, com 1.328.000 soldados ativos. Os Estados Unidos são, sem dúvida, a maior potência militar do planeta. Não se trata só da quantidade de soldados, que ultrapassa 1,3 milhão, mas da qualidade excepcional do seu armamento e da preparação dos seus militares. Os Estados Unidos possuem tecnologia de ponta, como caças furtivos, porta-aviões de última geração e um sistema avançado de inteligência e satélites. Além disso, contam com uma rede poderosa de aliados, principalmente dentro da OTAN, que reforça sua influência global. Porém, apesar desse domínio, o poderio americano tem enfrentado desafios crescentes nos últimos anos, principalmente vindos da Rússia e da China, que investem pesado em modernização militar e estratégias para equilibrar a balança do poder mundial. Segundo. Índia, com 1.455.550 soldados ativos. Apesar de contar com um orçamento militar significativamente menor do que alguns de seus principais rivais, a Índia possui um exército que inspira respeito e atenção mundial. Com um efetivo que ultrapassa 1,4 milhão de soldados ativos, o país mantém uma presença robusta em suas fronteiras, especialmente com vizinhos poderosos como China, Rússia e Paquistão. Além do tamanho, a Índia investe em modernização de seu arsenal e possui um programa nuclear estratégico, que serve como um poderoso elemento de dissuasão na região. Essa combinação de força convencional e capacidade nuclear ajuda a manter o equilíbrio de poder no sul da Ásia, garantindo que seus rivais pensem duas vezes antes de qualquer confronto direto. Primeiro. China, com 2.035.000 soldados ativos. Sendo o país mais populoso do mundo, não é surpresa que a China tenha o maior exército em número de soldados. Mas o poder militar chinês vai muito além da quantidade de efetivos. O país investe pesado em um orçamento militar colossal, que financia o desenvolvimento de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, mísseis hipersônicos, e uma marinha em rápida expansão. Especialistas militares acreditam que, dentro de alguns anos, a China poderá desafiar seriamente a liderança militar tradicionalmente exercida pelos Estados Unidos e pela Rússia, transformando o equilíbrio global de poder. A modernização constante das forças armadas chinesas mostra a ambição do país de se tornar uma superpotência não apenas econômica, mas também militar.
Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei para apoiar o canal. Considere inscrever-se para ajudar também. Até a próxima!